Olá, gente. Dando seguimento aí às aulas de sobre texto argumentativo, né? Mais especificamente o artigo de opinião. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre operadores argumentativos. Aí, antes da gente entrar realmente no assunto, nós vamos começar por uma atividade de introdução, tá certo? Encadeamento, a amarra. O boné pode ser usado em sala de aula. Não atrapalha a aprendizagem. É um adereço. As meninas usam tiaras e laços. Os meninos usam boné. O boné não pode ser proibido. E aqui, nesse texto, eu queria perguntar para vocês se esse texto faz sentido. Pausem aí um pouquinho o vídeo, pensem um pouquinho. Eu imagino que todos tenham pensado que sim. E fazendo sentido, né? O texto faz sentido, mas esse texto tem uma característica interessante. Percebam que o texto é formado por algumas frases que começam, né, obviamente com a letra maiúscula e terminam sempre com o ponto final. E aí, essas frases, elas estão justapostas ou estão conectadas? O que é que vocês acham? Pausem o vídeo mais uma vez, pensem um pouquinho. E aí, eu também acredito que vocês tenham respondido justapostas. Por que justapostas? Porque temos uma frase ao lado da outra, certo? O boné pode ser usado em sala de aula. Ponto. Aí uma frase ao lado. Não atrapalha a aprendizagem. Ponto. Frase ao lado. É um adereço. E assim o texto segue. O texto inteiro faz sentido, porque está falando sobre uma mesma temática. Entretanto, ele não está conectado. Ele tem frases justapostas. Certinho? E aí fica a pergunta, né? Como conectar estabelecendo relações de sentido? Como é que a gente faz para conectar essas frases umas às outras, já que elas não estão conectadas assim, justapostas? Pensem um pouquinho também. E aí a gente vai entrar mais um pouquinho, né, mais a fundo no assunto, tentando entender como é que a gente vai amarrar as ideias. E aí amarrar entre aspas, né, porque a gente sabe que ninguém vai amarrar de fato, pegar e dar um nó nas palavras. Mas relacionar uma frase com a outra sem necessidade de colocar umas ao lado das outras através do ponto final. E aí a gente vai amarrar ideias utilizando algumas palavrinhas como preposições, como conjunções, como pronomes, todas essas classes gramaticais que vocês provavelmente já viram ao longo do ensino fundamental. Essas palavras que vão ser responsáveis por amarrar as nossas ideias dentro de um texto. E aí, partindo para a interpretação do texto, mais especificamente, a gente vem aqui. Qual a opinião defendida no parágrafo? Me contem aí. Pensem um pouquinho, respirem. Não partam já para o vídeo, para a minha resposta, tentem responder por si mesmos, tá? E aí, a opinião defendida no parágrafo é de que o boné pode ser usado em sala de aula, certo? É sobre isso que o texto vai dar seguimento. Todas as outras frases vão estar relacionadas ao ponto de vista de que o boné pode ser usado em sala de aula. Quais argumentos são usados para defendê-la? E aí a gente volta aqui e os argumentos são: 1. O boné não atrapalha a aprendizagem, certo? É o primeiro argumento. 2. Não, somente isso. E aí aqui tem: as meninas usam tiaras e laços, os meninos usam boné. Então, o outro argumento é de que se as meninas usam algum adereço, então os meninos também devem usar algum, estão permitidos a usar algum. Então, a gente vê aqui
dois argumentos em favor da ideia de que o boné pode ser usado em sala de aula. E aí, qual a conclusão que os argumentos conduzem? Agora ficou fácil, né? Se o boné, se a opinião é de que o boné pode ser utilizado em sala de aula porque não atrapalha a aprendizagem e porque as meninas usam tiaras e laços, portanto, os meninos também são permitidos a usar algum adereço, a conclusão é de que o boné não pode ser proibido, né? A conclusão é que o boné não pode ser proibido. E aí, como os argumentos e a conclusão são colocados no texto? Algum elemento linguístico foi usado? Isso aqui a gente já sabe, né? Eles são colocados lado a lado. O argumento vem ao lado da tese defendida, da opinião defendida, e as frases vão sendo justapostas. Os argumentos vão ser justapostos, assim como a conclusão. E não foi usado nenhum elemento, né? Porque a gente observa aqui que todas as frases são terminadas em ponto final, ou seja, a gente não precisou usar nenhuma palavra específica, nenhum conector, né, como as preposições, como as conjunções, para ligar uma frase à outra, para articular o texto. Então, aqui, não, nenhum elemento linguístico foi utilizado, certo? E aí, como é que o locutor, ou seja, como é que quem escreveu o texto encadeia os argumentos? Vamos voltar aqui. Da mesma forma, né? Ele vai colocar os argumentos em uma sequência lógica. O boné não atrapalha a aprendizagem, o boné é um adereço, as meninas usam tiaras e laços, os meninos usam boné. Uma sequência lógica, permitindo que o texto faça sentido, mesmo sem ter essas palavrinhas que vão conectar uma ideia à outra. Tá certo? E aí a gente entra na questão da coesão e coerência. E aí vocês perguntam, né? Para o que é isso? Coesão vai ser a costura do texto. É justamente esses conectivos, essas palavras que servem para ligar uma ideia a outra dentro do texto, para costurar o texto, deixar ele todo amarradinho, com as ideias bem articuladas, para que ele faça sentido. Ou seja, para que ele seja coerente, para que ele tenha coerência. Então, a coerência é o sentido geral do texto. E essa costura, para que o texto faça sentido, ela é feita por operadores argumentativos, no caso do artigo de opinião, tá certo? Que são palavras que vão reforçar a opinião de quem escreve. Elas não estão ali à toa porque elas colaboram para o efeito de sentido, como a gente já vinha vendo antes, como, por exemplo, os advérbios. Já que os advérbios colaboram para o efeito de sentido, eles estão ali contribuindo na argumentação, na defesa de um ponto de vista, certo? E aí aqui a gente traz mais uma vez a frase, mas a gente vai fazer um exercício agora. Eu trouxe a frase para que a gente consiga construir esse texto de forma costurada, ou seja, a gente vai começar a usar algumas palavras para, no lugar do ponto final, a gente ir vinculando, relacionando uma ideia à outra, tá? E aí aqui nós temos o texto original. O boné pode ser usado em sala de aula, não atrapalha a aprendizagem. É um adereço, as meninas usam tiaras e laços, os meninos usam boné. O boné não pode ser proibido. Primeiramente, a gente vai fazer o exercício de costurar a primeira frase com a segunda, tá? Aqui. Não atrapalha a aprendizagem. Não atrapalha a aprendizagem. Vocês entendem o efeito de sentido dessa frase? Vocês percebem que ela está tentando explicar por que o boné pode ser utilizado em sala de aula? Vem aí uma ideia de explicação. Portanto, aqui, o boné pode ser usado em sala de aula, pois não atrapalha a aprendizagem. Aí aqui a gente vê a palavra pois
evidenciando, né, colocando em destaque essa ideia de explicação que é omitida na primeira frase através do ponto final. Entendeu? Então, ambos os textos fazem sentido. Só que nesse segundo momento aqui, o pois ele vai evidenciar essa ideia de explicação que na segunda fica um pouco mais implícita, um pouco mais omitida. E aí, dando seguimento. O boné pode ser usado em sala de aula, pois não atrapalha a aprendizagem. É um adereço. Aqui a gente sabe que é um adereço está se referindo ao boné, né? O boné é um adereço. Só que aí vocês percebem que, por causa do ponto final, não há nenhuma palavra que retome a ideia de que é o boné que é um adereço. Acho que dá para perceber, né? E aí a gente pode usar uma outra palavrinha para evidenciar essa ideia que fica um pouco mais implícita, que a gente sabe que tá falando sobre o boné, mas que o texto não repete, né? Até porque ficaria repetitivo. Boné pode ser utilizado em sala de aula, o boné é um adereço. Fica repetitivo, não fica bonitinho no texto, aí as pessoas acabam evitando. Mas o boné, ele pode ser retomado com outras palavras. O boné pode ser utilizado em sala de aula, pois não atrapalha a aprendizagem. Ele é um adereço. Ele aqui é uma palavrinha que vai retomar a palavra boné de quem a gente estava falando sobre, tá certo? Então, mesmo que tenha o ponto aqui, a palavra ele, o pronome pessoal ele, vai retomar a ideia de boné, ou seja, vai costurar a ideia de que é o boné que é um adereço. Então, essas palavras aí estão sendo usadas especificamente para evidenciar alguns aspectos no texto. Não que o texto, sem elas, deixe de fazer sentido, mas com essas palavrinhas a gente percebe que o texto fica amarrado, costurado, porque essas palavras vão puxar uma ideia à outra, vão relacionar uma ideia à outra. E aqui, mais uma vez, as meninas usam tiaras e laços, os meninos usam boné. Percebam aqui essa vírgula, ela está omitindo uma conjunção aditiva, porque vocês percebem que as meninas usam tiaras e laço, os meninos usam boné, são ideias que estão sendo justapostas, uma ideia de adição. Existe as meninas que usam tiaras e laços e existem os meninos que usam boné. E também, mas também existem os meninos que usam boné. Então, é uma soma de informações que a vírgula está omitindo e que a conjunção evidencia essa soma de informações. Vai, né, relacionar, vai costurar uma informação com a outra no texto. Então, aqui, ó, o E, neste caso aqui, ele vai funcionar como uma conjunção aditiva, pois está adicionando ideias e costurando informações do texto. E aí, por fim, né, o boné não pode ser proibido. Aqui é a conclusão. A gente sabe que é a conclusão, né? Porque já que ele falou que, na opinião dele, ou dela, né, de quem escreveu o texto, o boné pode ser utilizado em sala de aula. E já que ele argumentou que ele pode ser usado porque não atrapalha a aprendizagem, porque as meninas usam certos tipos de adereço, então os meninos também podem, logo, portanto, por isso, a gente conclui que o boné não pode ser proibido. Então, aqui a gente sabe que há uma ideia de conclusão. Entretanto, no texto, isso não fica marcado, não tem nenhuma palavra que diga, ó, estamos concluindo essa ideia. E aí a gente vai lá e adiciona o portanto, que é uma palavrinha que tem essa ideia de conclusão, de que chegamos a um final, a uma síntese do texto, a uma conclusão de pensamento, e aí essa ideia de conclusão ela vai ficar mais evidente no texto, tá certo? Então, mesmo que permaneça o ponto final aqui, a gente sabe que essa palavrinha, portanto, não está aqui à toa, tá conectando a conclusão com a opinião e os argumentos utilizados.
ok? Se tiver muito rápido, vocês voltam o vídeo, assistem novamente esse trecho antes de dar seguimento, ok? E aí agora nós vamos ler um texto, fazer uma interpretação e depois vamos voltar a esses aspectos do texto, de coesão, né, de costura do texto para fazer sentido através dos operadores argumentativos. Aí nós vamos ler um editorial, tá certo? O editorial é um gênero textual, aparece muito em jornais, e o tema, o título do editorial é O Perigo da Intolerância Religiosa. Calma aqui, cansei. E aí nós temos aqui o lead. Tendência à convivência pacífica entre credos diferentes no Brasil tem sido cada vez mais posta em xeque de uma forma que as autoridades não podem ignorar. Aí aqui a gente vem. A tolerância religiosa no Brasil nunca foi pura e simplesmente uma medida imposta por decreto. É, antes disso, um aspecto cultural. Por um lado, foi preciso incluir na Constituição um artigo resguardando a liberdade de culto e proteção contra a discriminação, porque tais garantias não seriam naturais. Por outro, a convivência entre credos distintos foi facilitada pela formação do povo. A miscigenação e a intimidade entre a Casa Grande e a Senzala resultaram em mecanismos de acomodação, como o sincretismo, que uniu religiões aparentemente tão diferentes quanto o catolicismo e o candomblé. Na Bahia, por exemplo, eles se misturaram. No entanto, a tendência à convivência pacífica tem sido cada vez mais posta em xeque, e de uma forma que as autoridades não podem fazer vista grossa. A série de reportagens publicadas pelo Globo semana passada mostra que os fiéis da Ubanda e do Candomblé, 6.000 pelo censo 2010, foram vítimas de 22 das 53 denúncias de intolerância religiosa recebidas pelo Disque 100 da Secretaria de Direitos Humanos da Presidência, de janeiro a 11 de julho deste ano. Além disso, um estudo da PUC-Rio registrou que, num grupo de 840 terreiros, 430 foram alvo de discriminação, sendo 57% dos casos em locais públicos. Os ataques vão de manifestações de preconceito na escola e no trabalho a ofensas pessoais, ameaças, danificação de imagens e até destruição de terreiros. A mãe de santo Conceição Lissá, em Duque de Caxias, viu seu terreiro ser atacado 8 vezes nos últimos 8 anos, em pelo menos um episódio. Em pelo menos um episódio, fanáticos usaram gasolina para atear fogo no quarto dos artigos usados nas cerimônias. Ou seja, além da humilhação e do dano moral, a integridade física dos fiéis está em risco. A intolerância, por si só, já é inaceitável, seja contra a orientação sexual, etnia ou crença. Trata-se de um comportamento criminoso que deve ser punido como manda a lei. Então, aí a gente vai agora, parte por parte, parágrafo por parágrafo, fazer uma breve interpretação antes de entrar nos operadores argumentativos. Qualquer coisa, vocês podem ler o texto com calma, pausar o vídeo, ler o texto com calma. Eu vou deixar na descrição do vídeo. Ainda não acabou. Vamos lá. Felizmente, não chegamos aqui ao ponto de outros países em que grupos se organizam para manifestar publicamente o ódio a homossexuais, negros ou estrangeiros. Mas é melhor não pagar para ver. Adeptos dos cultos afro-brasileiros não só denunciam, como organizam sua legítima reação em passeatas contra a intolerância religiosa. Contam com apoio na sociedade e de representantes de outros credos, com quem têm em comum a convicção de que o respeito à fé alheia é sagrado. Se a sociedade se mobiliza, mais obrigações ainda tem o poder público,
que deve ficar atento e ser ágil nas investigações. Caso a intolerância não seja punida exemplarmente, fiéis movidos pela absurda presunção de superioridade poderão se sentir encorajados a prosseguir, porque, afinal, estariam agindo em nome de Deus. E é justamente assim que pensam radicais responsáveis por guerras milenares e terrorismos pelo mundo afora. Então, aqui a gente vê esse texto está disponível aqui nesse site aqui, o Globo, na parte de opinião, o perigo da intolerância religiosa. Acesso aqui foi em 29 de novembro de 2018, tá certo? Mas, de qualquer forma, eu vou deixar o texto na descrição, para que a leitura seja feita com calma, antes de vocês prosseguirem com o vídeo. E aí vocês fazem essa leitura individual, antes de seguirmos com a interpretação. E aí? Nesse primeiro parágrafo aqui, a gente observa que o autor do texto, ou a autora do texto, acredita que a intolerância no Brasil não foi, a tolerância religiosa no Brasil não foi uma medida simplesmente imposta por decreto, né? Foi algo cultural. Essa tolerância é um aspecto cultural. Por quê? É preciso, por um lado, incluir na Constituição, um artigo resguardando a liberdade de culto e proteção contra a discriminação, porque tais garantias não seriam naturais. Ou seja, o escritor ou escritora do texto acredita que a tolerância religiosa no Brasil não é algo natural, é algo que foi preciso ser imposto. E aí ele vai falar sobre, o texto vai tratar principalmente sobre a intolerância contra religiões de matrizes africanas, que são as que são os alvos, né, de ataques, de discriminação, enfim, né, de expressões pejorativas, são as que estão no centro desse processo de violência simbólica. E aí ele segue, né? Por outro, a convivência entre credos distintos foi facilitada pela formação do povo. E aí ele vai tratar desse aspecto histórico-cultural do Brasil, em que a mistura de povos, de etnias, né, indígena, diversos povos africanos, aqui portugueses, enfim, essa mistura possibilitou a existência de diversos credos, entretanto, nem todos são respeitados igualmente. Então, é esse o ponto de vista que ele assume, de que a tolerância religiosa não é algo natural, e ele utiliza como argumento fatos históricos. Então, é interessante a gente perceber que aqui existe uma argumentação de fatos concretos, né? Ele recorre à história para sustentar o seu ponto de vista. Eita! E aí, já estou dando spoiler. E aí, a gente agora vai fazer um exercício de perceber esses conectores, né, esses conectivos, essas palavras que fazem o link de uma ideia a outra dentro do texto, né, que costuram o texto para que ele faça sentido. E aqui nesse primeiro parágrafo, nós vamos fazer esse exercício através de algumas pistas. E aí, qual palavra indica negação de afirmação sobre o fato de a tolerância religiosa ser resultado de um decreto? Eu já dei spoiler, né? Não vou pedir para vocês pausarem o vídeo. É a palavra nunca. Então, nunca aí, para além de relacionar uma ideia à outra, ela vai reforçar uma ideia, né? Ela vai reforçar a ideia de negação. Então, ela não está aí à toa. É importante sempre a gente se atentar para algumas palavras que vão contribuir com o efeito de sentido no texto. Eita, de novo. Segundo, indica prioridade de aspecto cultural em relação ao aspecto legal sobre tolerância religiosa. Então, o que é que indica prioridade nesse texto? Pausem o vídeo aí, pensem aí um pouquinho. E aí a gente vê, né? Antes disso, antes de ser simplesmente uma medida imposta por decreto, é um aspecto cultural. Então, o aspecto cultural é uma prioridade em relação ao aspecto legal.
E aí a gente vai para a terceira. Aponta a causa da inclusão na Constituição Federal do direito à liberdade de culto. Então, aqui no 3 a gente está buscando o quê? Uma palavra que indique, que dê a ideia de causa. O que é que indica causa aqui? Por um lado, foi preciso incluir na Constituição um artigo resguardando a liberdade de culto e proteção contra a discriminação, porque tais garantias não seriam naturais. Por outro, a convivência entre credos distintos foi facilitada pela formação do povo. Eita, foi demais, mas tudo bem. Porque, então, a palavra porque aqui está indicando a causa, certo? Foi preciso incluir na Constituição um artigo resguardando a liberdade de culto e proteção contra a discriminação por causa disso. Por causa de quê? Por causa das garantias que não seriam naturais. E aí, aqui na 4, a gente vem, né? Vamos para a quarta agora. Introduzem, então a gente vai procurar um termo que introduz alguma ideia. Duas ideias que se opõem. Necessidade de leis e de leis para resguardar a liberdade de culto e o sincretismo facilitado pela formação do povo brasileiro. Aqui o slide já deu um spoiler, né? A gente sabe que é por um lado e por outro. Então, quando a gente fala aqui, ó, introduz duas ideias que se opõem, ideias opostas, a gente percebe que tem um lado e tem o outro, né? Ideias opostas. Então, esses termos aqui, eles vão indicar ideias opostas e também fazem parte, né, dessa costura do texto, né? Porque ele, por um lado aqui, ó, no início da frase, não deixa a ideia de que foi preciso incluir na Constituição um artigo, não deixa que essa ideia venha solta no texto, né? Ela vai linkar a informação anterior a esta nova informação. E aí depois vai aqui trazer uma ideia oposta com a expressão por outro lado, certo? Vou dar uma respirada aqui, porque eu acho que eu estou indo muito rápido. Aproveitar para beber uma água. Aí agora vamos para a quinta pista. Apontam exemplos que sustentam o argumento da miscigenação. Então, a gente quer uma palavra que aponte exemplos. Essa daqui está bem mais fácil, né? Porque está bem explícita. Na Bahia, por exemplo, eles se misturaram. Então, aqui, o argumento da miscigenação vem em cima. A miscigenação e a intimidade entre a Casa Grande e a Senzala resultaram em mecanismos de acomodação, como o sincretismo que uniu religiões aparentemente tão diferentes quanto o catolicismo e o candomblé. E aí ele traz esse argumento e ele vai sustentar esse argumento através do exemplo, né? Que na Bahia eles se misturaram. Então ele não vai só deixar o argumento convencer o leitor, como também ele vai usar um exemplo para sustentar esse argumento. E aí o operador argumentativo vai ter justamente essa função de explicitar essa sustentação de argumento, essa sustentação de um ponto de vista, né, da defesa de um ponto de vista. E aí, por exemplo, entra aqui como um termo, uma expressão usada para explicitar esses exemplos para sustentar o argumento. E aí nós vamos agora para a sexta pista. Nós vamos buscar no texto palavras que estabelecem uma relação de comparação entre religiões distintas. Então, qual é a ideia que a gente vai buscar? Comparação. Onde é que está no texto? Aqui, ó. Como o sincretismo, que uniu religiões aparentemente tão diferentes quanto o catolicismo. Então, tão quanto, tanto quanto, são ideias, são expressões que vão evidenciar essa ideia de comparação.
Aí agora nós vamos para a interpretação do segundo parágrafo. No entanto, a tendência à convivência pacífica tem sido cada vez mais posta em xeque, e de uma forma que as autoridades não podem fazer vista grossa. A série de reportagens publicadas pelo Globo semana passada mostra que os fiéis da Umbanda e do Candomblé, 600 mil pelo censo de 2010, foram vítimas de 22 das 53 denúncias de intolerância religiosa recebidas pelo Disque 100, da Secretaria de Direitos Humanos da Presidência, de janeiro a 11 de julho deste ano. Além disso, um estudo da PUC-Rio registrou que, num grupo de 840 terreiros, 430 foram alvos de discriminação, sendo 57% dos casos em locais públicos. Então, aqui, a gente percebe o quê? Que ele vai continuar defendendo a ideia de que existe a intolerância religiosa no Brasil e de que ela tem como alvo, principalmente, as religiões de matrizes africanas. E aí, como é que ele vai defender essa ideia? Quais tipos de argumento ele traz aqui para defender essa ideia, para tentar convencer o leitor de que o que ele fala é verdade, de que o que ele fala é válido, ele ou ela, quem quer que tenha escrito o texto. Ele vai trazer dados estatísticos, ó, 600 mil pelo censo de 2010. Depois ele traz aqui um estudo da PUC, e ele traz sempre números, né? 840 terreiros, 430 foram alvos de discriminação. Traz a porcentagem aqui, 57% dos casos em locais públicos. Então, se ele utiliza dados estatísticos, se ele trabalha com números, a gente percebe que ele está usando, né, um argumento também de fatos reais, mas, sobretudo, é a questão de órgãos, exemplos de órgãos que são competentes, são especialistas nesse assunto, né? Então, exemplos, fatos reais, órgãos competentes, ele faz um mix aí de argumentos para defender a sua tese, tá? Então, é mais uma vez aquele reforço de que a intolerância religiosa ela é destinada, sobretudo, às religiões de matrizes africanas. E aí, partindo para a parte linguística do texto, a gente agora vai buscar pistas nesse segundo parágrafo a gente vai continuar buscando esses operadores argumentativos. E o primeiro que a gente vai buscar um operador argumentativo, um termo, uma expressão que introduza a informação que confronta a convivência pacífica entre as religiões. E se a gente voltar aqui, ele vai trazer dados de religiões que têm uma convivência pacífica, né? Um aparente sincretismo, como o catolicismo e o candomblé, vai haver um sincretismo religioso aqui. E aí, neste outro parágrafo, ele vai confrontar essa ideia. E para indicar que ele está confrontando essa ideia, ele vai usar uma expressãozinha aí logo no início do texto. Vocês conseguem identificar? Aqui ele vai usar no entanto, né? No entanto, é uma expressão adversativa, né? Vai indicar uma oposição de ideias. No entanto, entretanto, todavia, mas, são expressões que vão dar a ideia no texto de ideias opostas, né? Vão enfatizar ideias opostas. E aí, agora, a gente vai buscar pistas, palavras, né, termos que acrescentem um argumento decisivo sobre a discriminação do candomblé e da umbanda enquanto religiões. Vocês conseguem identificar aí? Vou dar um tempinho. Lembrando aqui, ó, que a gente está buscando ideias que acrescentem, acrescentar, adicionar. Então, a tendência à convivência pacífica tem sido cada vez mais, né? Acrescenta um argumento decisivo. Então, cada vez mais posto em xeque. Isso é decisório, é decisivo. Então, esse cada vez mais aqui, ele vai acrescentar um argumento decisivo. Qual é o argumento?
de que a tendência à convivência pacífica tem sido cada vez mais posta em xeque e de uma forma que as autoridades não podem fazer vista grossa. E aí, o que, que ele vai usar para defender? A série de reportagens, os dados estatísticos, ok? Aí aqui também, ó, a gente podia destacar além disso. Além disso, também é um termo que vai acrescentar uma informação, evidenciar uma informação que está sendo adicionada no texto, certo? Agora vamos lá para o terceiro parágrafo. Na mesma sequência, né? Interpretação do texto primeiro, e depois a gente vai buscar esses elementos, esses operadores argumentativos que contribuem com o efeito de sentido no texto. Os ataques vão de manifestações de preconceito na escola e no trabalho a ofensas pessoais, ameaças, danificação de imagens e até a destruição de terreiros. A mãe de santo Conceição de Lissá, em Duque de Caxias, viu seu terreiro ser atacado 8 vezes nos últimos 8 anos. Em pelo menos um episódio, fanáticos usaram gasolina para atear fogo no quarto dos artigos utilizados nas cerimônias. Ou seja, além da humilhação e do dano moral, a integridade física dos fiéis está em risco. Então, aqui, né, ele vai continuar ratificando a ideia de que essas religiões de matrizes africanas sofrem discriminação, só que ele vai agora levantar argumentos diferentes, né? A gente traz aqui um dado cotidiano, um dado da vida real, que aconteceu com a mãe de santo de Lissá, que viu seu terreiro ser atacado. E aí ele faz a conclusão depois, né? Ele traz a informação que ele defende, depois ele traz o fato concreto como argumento e, por fim, ele conclui a ideia. Então, aqui, vamos buscar pistas que coloquem um argumento mais forte em relação aos ataques preconceituosos desferidos contra os terreiros de Candomblé e Ubanda. Ó, um argumento mais forte. Ah, meu Deus. Vamos lá. Ah, já apareceu, né? A gente finge que não. Os ataques vão de manifestações de preconceito no trabalho, ofensas pessoais, ameaças, danificação de imagens e até a destruição de terreiros. Ou seja, os ataques começam pequenos até ataques mais drásticos, como a destruição de terreiros. Então, ele coloca aqui um argumento mais forte em relação ao outro, né? Porque a manifestação de preconceito, que não fere ninguém fisicamente, e a destruição de terreiro, que coloca aí a integridade física das pessoas em risco. Então, ele vai fazer esse aumento, né, dos argumentos. Ele vai colocar um argumento mais forte, vai evidenciar que existe um argumento mais forte através da expressão até. Insere um argumento mais fraco, sugerindo que há outros mais fortes em relação aos ataques violentos que destroem os elementos religiosos. E aí, para quem não viu ainda, não conseguiu pescar, pensem aí um pouquinho. Aqui, ó, pelo menos, tá? Ele traz esse argumento mais forte e depois ele conta o caso da mãe de santo, né? Que viu seu terreiro ser atacado 8 vezes nos últimos 8 anos. Ou seja, um argumento muito forte. Pelo menos uma vez por ano, né? Se a gente for fazer a média, o terreiro é atacado. E aí ele vai falar de um argumento mais fraquinho, né? Depois desse baque da destruição de terreiros, pelo menos 8 vezes nos últimos 8 anos. E ele diz: em pelo menos um episódio desses 8, fanáticos usaram gasolina para atear fogo no quarto dos artigos da cerimônia. Então, de 8, ele vai abaixar ali um argumento mais fraco, pelo menos um teve esse tipo de ataque com fogo. Então, o que é que ele utiliza para evidenciar este único ataque com fogo? A expressão pelo menos, para atenuar o fato.
tudo sob controle aí? Qualquer coisa, volta o vídeo se tiver muito rápido. Eu vou tentar falar mais devagar, porque eu me empolgo e aí eu começo a falar rápido. Vamos lá. Terceiro. Introduz a informação que visa desenvolver, então qual é o objetivo da expressão? Desenvolver a informação sobre violência contra as religiões, conduzindo a possibilidade de risco à vida dos fiéis. Então, aqui, ele já deu essa informação da violência contra as religiões, né, que usaram gasolina, e vai introduzir a informação para desenvolver essa violência, esses argumentos a respeito da violência. Ou seja, né, então, ele vai desenvolver a ideia dessa violência aqui com gasolina. Além da humilhação e do dano moral, a integridade física dos fiéis está em risco. Agora, esse ou seja aqui, ele também pode ser interpretado, ele pode ser entendido como uma expressão conclusiva, porque ele fala das manifestações de preconceito, fala das manifestações físicas, né, do ataque aos terreiros, e ele conclui que além da humilhação e do dano moral pelas manifestações de preconceito, há ainda o risco, né, à integridade física dos fiéis pelos ataques, pela destruição dos terreiros, né, os ataques com gasolina, que são frequentemente, os ataques físicos que são frequentemente feitos nos terreiros. Então, há também uma ideia de conclusão, que fica evidente através da expressão ou seja. E aí partimos para o quinto parágrafo. Felizmente, não chegamos aqui ao ponto de outros países em que os grupos se organizam para manifestar publicamente o ódio a homossexuais, negros ou estrangeiros, mas é melhor não pagar para ver. Adeptos dos cultos afro-brasileiros não só denunciam, como organizam sua legítima reação em passeatas contra a intolerância religiosa. Contam com o apoio na sociedade e de representantes de outros credos, com quem têm em comum a convicção de que o respeito à fé alheia é sagrado. Então, aqui ele já vai introduzir uma nova ideia, né? Além dele ratificar a discriminação através de argumentos, né? Através de argumentos como fatos reais, dados estatísticos, como a gente viu nos parágrafos anteriores, ele vai amenizar a situação, dizendo que, felizmente, não chegamos aqui ao ponto de outros países em que esses grupos se organizam para manifestar esse ódio de forma pública, né? Isso aqui no Brasil ainda não acontece. Então, há esses ataques de forma isolada, embora frequentes, mas não há essa manifestação pública. Então, ele atenua o fato aí nesse primeiro momento. E aí, depois, ele traz uma informação nova. Adeptos dos cultos afro-brasileiros não só denunciam, como organizam sua legítima reação. Então, mesmo que haja essa discriminação, esse preconceito, essa violência, não há uma manifestação pública e há ainda a possibilidade de reação, né, de denúncia. Então, aqui no Brasil, por conta da lei, as pessoas podem denunciar esses atos. E aí eles vão contar com apoio na sociedade de representantes de outros credos, porque a gente entende que isso não é, esses atos violentos não se dão de forma geral, porque há pessoas preocupadas em combater, certo? E aí há esse apoio na sociedade nesses representantes. Aí agora, partindo para a parte linguística, a gente vai buscar pistas. Primeira, vamos buscar uma expressão que modaliza o discurso, orientando para o fato de que, em outros países, a situação é pior. Então, aqui a gente vai, né, buscar uma expressão que atenue o fato, já que em outros países isso acontece de forma muito pior. Qual é a expressão aí no texto que vai atenuar, amenizar a informação?
a palavra felizmente, né? Que bom que não chegamos a esse ponto, mesmo com tantas atrocidades, né? A gente ainda não chegou nesse ponto, felizmente. Isso é positivo, um termo positivo que vai melhorar e atenuar tantos atos violentos. E aí, segundo, vamos buscar agora um termo que indica que o argumento apresentado se contrapõe ao fato de que em outros países a situação é pior. Contrapor. Lembrem que a gente tem o argumento e o contra-argumento. Então, essa ideia de contrapor, a gente vai lembrar de oposição, certo? Pensem aí um pouquinho, pausem o vídeo. E aí a gente tem aqui, ó, mas. Mas é melhor não pagar para ver. Mesmo que não haja essas manifestações públicas, a gente não pode esperar que haja, né? É melhor que a gente deseje que elas não aconteçam, é melhor que a gente deseje não vê-las acontecendo. Então, aí, a ideia de oposição. Embora não aconteça, é melhor não pagar para ver. Então, entretanto, todavia, indicando aí uma ideia oposta e colocando de forma explícita que ele traz uma informação oposta, né? Ele está mostrando para a gente, através desse termo mais, que ele vai adicionar uma ideia oposta logo em seguida. Então, aqui a gente percebe, né, que o mais não está aqui à toa. Ele contribui com esse efeito de sentido do texto, né, já que ele vai indicar uma oposição. E aí, a terceira, acrescenta informação nova e informação de que os fiéis denunciam os atos de preconceito. Então, a gente vai buscar no texto o quê? Uma palavra que indique acréscimo, uma soma de informações, uma soma de ideias. E aí, parem aí, olhem o texto, pausem o vídeo e busquem aí esse termo, essa palavra. Aqui, ó, não só como adeptos do culto afro-brasileiros não só denunciam, como organizam sua legítima reação em passeatas contra a intolerância religiosa. Não só isso, uma informação, como também outra informação, tá vendo? Ele vai adicionar informações, adicionar, acrescentar ideias, porque acontece não só isso, como também isso. São duas ideias aí que ele vai unir através do termo, da expressão não só, como. E aí, por fim, o sexto parágrafo, vamos ler, interpretar para depois buscar as informações linguísticas. Se a sociedade se mobiliza, mais obrigações ainda tem o poder público, que deve ficar atento e ser ágil nas investigações. Caso a intolerância não seja punida exemplarmente, fiéis movidos pela absurda presunção de superioridade poderão se sentir encorajados a prosseguir, porque, afinal, estariam agindo em nome de Deus. E é justamente assim que pensam radicais responsáveis por guerras milenares e terrorismo pelo mundo afora. Então, aí, o que é que o texto está nos dizendo? Qual a informação que a gente pode retirar, interpretar? Que à medida que nós, enquanto indivíduos, enquanto sociedade, nos mobilizamos contra essa violência, o poder público, né, quem está lá em cima, nas leis, vai ficar atento e perceber que eles precisam agir também. Então, eles têm mais obrigações porque a sociedade civil está cobrando isso, está se manifestando, exigindo uma cobrança. E aí, caso a intolerância não seja punida, as pessoas que praticam vão pensar que estão agindo corretamente, né? Porque eles estão agindo com base única e exclusivamente na sua fé, desrespeitando a fé alheia. E aí vocês podem colocar nos comentários, discutir ideias, trazer informações que vocês conhecem e que talvez eu não conheça, os colegas não conheçam, para discutir nos comentários. E aí agora a gente vai para a parte linguística.
A gente vai buscar uma pista no texto que insere a condição para que o poder público assuma suas obrigações. E aí aqui a gente tem a expressão se. Se a sociedade se mobiliza, o governo público tem que se mobilizar também. Então aí esse se está introduzindo essa informação, né? Tá impondo uma condição. É só a gente lembrar, né? Quando a gente fala assim, se você fizer a minha tarefa, eu te faço um favor depois. Uma ideia de condição. E aí, segundo, introduz a condição para que pessoas sintam-se encorajados a agredir fiéis de religiões que diferem da sua. Caso, né? Caso a intolerância não seja punida, os fiéis vão lá, poderão se sentir encorajados a prosseguir. Então, caso isso aconteça, vai haver essa consequência. Então, mais uma vez aí, uma ideia de condição, a gente já tem duas palavras para expressar a ideia de condição. E aí, três, indica a causa dos agressores se sentirem encorajados a agredir. Por quê, né? Os fiéis, movidos pela absurda presunção de superioridade, poderão se sentir encorajados a prosseguir por causa da fé, né, que eles têm e da crença de que eles estão agindo em nome de Deus. Aí a gente pode substituir aí o porquê pelo por causa, para ver se faz sentido essa palavra está indicando a causa desses agressores se sentirem encorajados a agredir. E aí, por fim, a gente vai procurar uma palavra que insere a confirmação de que, em nome de Deus, atos cruéis são cometidos. Então, o que é que a gente vai buscar aqui? Uma confirmação. Qual é a palavra que indica confirmação? Assim. E é justamente assim que pensam radicais responsáveis por guerras milenárias e terrorismo mundo afora. Assim, aqui está retomando a ideia, o pensamento de que eles agem em nome de Deus. É assim que eles pensam, tá? Aí retoma essa ideia anterior para justificar, para acrescentar a ideia de que os radicais pensam da mesma forma. Esses radicais milenares, responsáveis pelas guerras, pelos terrorismos, pensam da mesma forma. E aí, concluindo, a gente percebe o quê? Que o texto argumentativo, de caráter argumentativo, especificamente o artigo de opinião, ele precisa ser bem costurado, bem amarrado, ter suas ideias relacionadas através de conectores, através de operadores argumentativos, para que ele seja coerente, ou seja, para que ele faça sentido. Porque as ideias não podem estar soltas, ideias diferentes soltas no texto. Claro que elas podem vir justapostas, como a gente viu no texto sobre o boné. Entretanto, quando a gente usa essas palavras, esses termos, para relacionar uma ideia a outra, elas vão colaborar com o efeito de sentido e colaborar com a coesão textual, ou seja, com a amarração de ideias, tá certo? E aí a gente fica por aqui nesse vídeo, e aí o próximo vai ser sobre algumas classes de palavras também que vão fazer parte desse efeito de sentido, né, que vão contribuir para o efeito de sentido no texto. Até o próximo vídeo.